Muito bem, meus jovens, muito bom dia, tudo bem? Como estão? Voltamos aí para nossa terça-feira, aulinha gravada de novo, hein? Muito bem. Pessoal, ontem a gente falou um pouquinho sobre o contexto de função, né? Mais propriamente os trabalhos com função, os trabalhos com funções, né? De propriamente dito, né? O nome mesmo é função. Só que assim, a gente trabalhou com a ideia da função composta, ou seja, da composição de uma função. Lembrando que todas as vezes que vocês forem trabalhar, gente, guarda isso é importante. Função composta, você está trabalhando, na verdade, com uma função ou com duas funções ao mesmo tempo. Guarda isso, porque, assim, basicamente, isso é importante. Porque uma vez que eu entendo a ideia que rege a função composta, eu consigo interpretar melhor os trabalhos com funções, tá? Então, vejam, nesse primeiro momento, ou nessas primeiras aulas aí da segunda apostila, a gente vai trazer uma saga de trabalhos dentro do contexto de funções. Professor, eu não lembro o que é função, embora eu tenha falado ontem, ou professor, eu não sei. É importante que vocês busquem, né, material de estudo, material auxiliar. Faz lá uma pesquisa na internet, o que é função, para que serve uma função. É importante, gente, tá? A gente entender o conceito. E eu acho que assim, a utilização de materiais auxiliares, ela traz-nos uma segurança, ela nos ajuda, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de função inversa, que seria o próprio nome mesmo, a etimologia do nome inverso, ou seja, o inverso de uma função. Basicamente é isso, tá? Eu ia trabalhar a ideia da função inversa, a ideia da função injetora, a ideia da função sobrejetora e abjetora. Isso aqui é importante lembrar, e eu lembro-me muito bem, olha, eu estou velhinho, mas ainda tenho uma memória boa. Eu lembro muito bem que o ano passado, no segundo, até prova eu dei sobre isso, para vocês, a ideia de função injetora, bijetora, sobrejetora e bijetora. É bem tranquilo, ó. Injetora, que tipo de função é, professor? É aquela que tem um correspondente, tá? Ela tem um correspondente somente. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Vamos fazer lá um exemplo. Então vamos colocar 1, 2, 3. Então seria 1, 4 e 9. Olha lá, um correspondente. Tá? Essa é a ideia de função injetora. Ela tem somente e somente um correspondente. E a função sobrejetora é quando cada elemento do seu conjunto de chegada está associado a no mínimo um elemento do seu domínio, ou seja, f de A em B. Então veja, para que ela seja sobrejetora, veja, é bem simples também. Então para que ela seja injetora, eu tenho que ter um elemento para cada um, assim, né? Bem tranquilo. E para que ela seja sobrejetora, vou dar um exemplo aqui de sobrejetora. Ou melhor, vou dar um contra-exemplo. Aí é mais fácil. Ó, vou dar um contra-exemplo de sobrejetora. Digamos que eu tenho aqui 1, 2, 3. Aí eu tenho aqui 1, 4, 9, 16. Ó. Para que ela seja sobrejetora, não pode sobrar ninguém aqui. Uma vez que sobra elemento aqui, ela não é sobrejetora. Boa! Agora veja. Quando, e aqui pode ocorrer também, por exemplo, pode ocorrer uma situação como essa daqui. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Pode ocorrer isso aqui, por exemplo, também, ó. Olha lá. Veja,
Aí eu vou colocar isso aqui também. Não, eu não posso. Desculpe, deixa eu colocar aqui 4 vai por 4. Olha lá. Quando isso ocorre, vejam que não sobrou ninguém. Mas o 2 está mandando para o 9 e o 3 também está mandando para o 9. Isso aqui é uma função sobrejetora. Tá? Então vejam que é simples. Para eu classificar ela como injetora, eu tenho que ter um para cá, outro para cá, um para cá, outro para cá. Para que eu classifique ela como sobrejetora, não pode sobrar ninguém no domínio, não pode sobrar ninguém na imagem. E aqui eu posso ter essa situação aqui, eu posso ter. Então aqui também é sobrejetora, certo? E quando é que ela vai ser bijetora, a função? A função vai ser bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Observe que aqui não sobrou nada, correto? Então ela é injetora e também é sobrejetora, porque não sobrou nada, não sobrou elemento, ou seja, não tem nada que me contradiga dizendo que ela não é sobrejetora. Portanto, essa função aqui ela é uma função bijetora. Por quê? Porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Difícil de guardar isso? Então não vai esquecer, para ser injetora, um correspondente para cada. Para ser sobrejetora não pode sobrar ninguém, aqui pode acontecer, não tem problema. Lembra que se acontecer isso aqui, ela não é injetora, tá? Ela é só sobrejetora, quando acontece isso aqui. Ela é só sobrejetora, tá? Não é injetora. E nesse caso ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E para que ela seja bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Uma vez que isso acontece, a minha função ela é a bijetora. Difícil de fazer? Relação inversa. O que é a ideia de relação inversa? Relação inversa, ou seja, a função inversa, o próprio nome já diz tudo, né? É o inverso. A em B. A inversa de A em B é B em A. Olha lá. Basicamente é isso. Normalmente a inversa é denotado, a inversa com F de menos 1. Tá? Que é a inversão. Então todas as vezes que você vê isso aqui, ó, F de menos 1 de Y é X. Ó, olha só. Então a F de X é Y, certo? E F de menos 1 de Y é X, o inverso. Olha lá, exatamente o inverso. Então vejam, toda vez que vocês veem esse menos 1 aqui, o F elevado a menos 1, ele está se referindo à função inversa. Difícil de fazer? Ah, não tanto, né? Vamos tentar fazer os exercícios da apostilinha para a gente dar um treininho. Eu acho que vai ser bem válido para nós. Vocês vão ver que já vai ficar bem claro para vocês, numa boa. Muito bem, então vamos lá. Ó, o exercício 1 fala o seguinte. A seguir são representadas funções representadas por gráficos, né? Ora por gráficos, ora por sentenças, ora por diagramas. Classifique por injetora, sobrejetora, bijetora e invertível. O que quer dizer invertível? Quer dizer que se ela tem ou não inversa. Então vamos lá, letra A do número 1. Então tem lá a função f de x, que é igual a 2 elevado a x. Ali, inclusive ali é de R em R, tá? Nem precisa colocar, mas é de reais em reais, ou seja, todos os valores dessa função são dentro do campo dos reais. Aqui, função exponencial, lembram? Função exponencial. Vamos lá. A função exponencial, é óbvio que para que eu defina se essa função aqui ela é injetora, se ela é sobrejetora ou se ela é bijetora, é natural que eu preciso entender o comportamento do gráfico de uma função exponencial.
Qual é o comportamento do gráfico de uma função exponencial? Vou fazer aqui de forma bem basicona. Ó, em tese seria isso aqui. Tá? E ele passa sempre aqui no 1. Já mostrei, acho que isso para vocês em aulas anteriores. Tá? Então vejam, quem seria a imagem? Aqui observe que ele colocou reais em reais, mas eu pergunto a você, todos os reais servem para essa função? Sim ou não? Não, porque observe que o comportamento dela aqui, ela nunca vai tocar o eixo X. Ela sempre vai passar aqui tangenciando o X. Então, portanto, os valores negativos de y não serão válidos para ela. Ou seja, a imagem dessa função exponencial, ela vai trabalhar dentro de, a imagem vai trabalhar dentro do intervalo que vai de 0, porque ela vai trabalhar no 0 aqui, até infinito positivo. Aqui intervalo fechado, aberto, né? Porque ela não vai chegar a alcançar o 0, né? Ela vai pegar valores próximos de 0, não vai chegar ao 0. Ou seja, ela vai trabalhar os reais positivos e vai excluir o 0, porque ela nunca vai ser 0. Então vejam, que tipo de função é essa? Ela é uma função sobrejetora? Não. Por que ela não é uma função sobrejetora? Porque vai sobrar um monte de valores aqui. Os valores negativos vão sobrar. Eu só vou ter correspondente para ela nos valores positivos. Como ela está trabalhando todos os reais, quer dizer que só vai servir para mim os reais positivos. Os reais negativos vão ficar sem correspondente. Portanto, ela não é sobrejetora. Agora veja. Ela é injetora, ou seja, para cada elemento de x eu tenho um elemento correspondente em y? Sim. Observe que para cada elemento de x eu tenho um correspondente em y. Quando x é 0, y é 1. E assim por diante. Então, essa função, ela é sim uma função injetora. Quando é que a função é inversível? Veja que para que uma função seja inversível, ela tem que ser bijetora. Se a função não é bijetora, ela não é inversível. Então, essa função aqui não é inversível. Olha lá, não é inversível. Por quê? Porque ela não é bijetora. Ela é só injetora. Lembrando que ela só será bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Portanto, está aí a definição da letra A, bem de forma bem técnica, né? Mas é isso. Vejam que os exercícios de função, se o aluno não tiver a capacidade de análise, ele vai ter bastante dificuldade. É técnico, né? É uma análise bem mais técnica aí para nós trabalharmos aí. Olha lá, vejam que a letra B, ela está dentro do mesmo contexto que a gente acabou de falar aqui. Ela é uma função exponencial, aqui é crescente, e aqui é uma função exponencial decrescente. Então veja que a mesma análise, ou seja, toda a análise que eu fiz para o exercício A, é válida para o exercício B. Porque ela não vai pegar valores aqui abaixo, negativos, né, sempre positivos. Portanto, essa função aqui, ó, ela é injetora. Observe que ela não é sobrejetora. Pelo fato dela não ser sobrejetora, ela não pode ser inversível. Por quê? Para que ela seja inversível, ela precisa ser bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Essa foi mais fácil. A C também é uma análise bem tranquila, porque ó, a gente vai fazer lá, a letra A e B, aqui 1, 2, 3, aqui 5, 3 e 8. Veja, a C, ela não é injetora, perdão, a C não é sobrejetora, porque está sobrando o 8 aqui. Então, não é sobrejetora.
Certo? Certo. Então não é sobrejetora. Ela é injetora? Não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque eu tenho aqui o 2 que está mandando para o 3 e o 3 que está mandando para o 3. Isso faz com que ela não seja injetora. Certo? Para que ela seja injetora, cada elemento tem que ter somente um correspondente, tá? Bom, se ela não é nem injetora e nem sobrejetora, então ela também não é bijetora. Para que seja bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Portanto, não é invertível. Ou seja, essa função não é invertível. Ou seja, não é possível inverter. Aqui é a mesma coisa, tá? Na letra C ela também não é invertível, tá? Muito bem, vai faltar para nós agora a letra D, e aí a gente já conclui daqui a pouco. Muito bem, olha lá, letra D, vamos lá. F de A em B, né? A letra D, que é X, então aqui é F de A em B. Vamos lá, vamos analisar. Essa função aqui, ela é injetora? Vejam que a análise é bem simples, por quê? Observe que ela vai assumir aqui tanto valores negativos quanto positivos. Né? Aqui eu tenho um eixo de simetria, que seria, a gente chama de assítota, né? Então, veja, essa função, todos os valores de x negativos aqui, a partir daqui, vão assumir um único valor em y. E todos os valores de y negativo também vão assumir um único valor. Portanto, ela é sim injetora. Então, essa função ela já é injetora. Porque, observe aqui, que para qualquer valor de x, eu vou ter apenas um correspondente aqui nisso. Agora, ela é sobrejetora? Sobrejetora, ela teria que ter, vocês lembram lá, o pré-requisito para que ela seja sobrejetora. Não pode sobrar ninguém. Observe que não vai sobrar ninguém aqui, né? Porque aqui o eixo de simetria, ele está em tese bem no meio aqui, né? Então, ou seja, todos os números de y positivo e todos os números de y negativo vão ter pelo menos um correspondente em x. Porque ó, daqui para cá, ela vai ter correspondente aqui. Daqui para cá, ela vai ter correspondente aqui. E daqui para cá ela tem correspondente aqui, daqui para cá ela tem correspondente aqui. Então, sim, todos os elementos têm um correspondente. Portanto, sim, ela é sobrejetora. Uma vez que ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Olha lá. Uma vez ela sendo bijetora, então ela será, sim, invertível. Lembram que para que ela seja invertível, ela precisa ser bijetora. Difícil de fazer isso, gente? Talvez, gente, seja difícil fazer a análise e a interpretação devido à dificuldade em interpretação. Porque as análises são simples, né? Não é um conteúdo tão elaborado assim que a gente vai falar, nossa, que negócio técnico. Não é, né? Aqui encontra a expressão g de menos 1. O que é g de menos 1? G de menos 1 seria a inversa. Ok? Então ele quer que eu encontre a inversa. Então vamos lá, letra A. Ele me deu lá na letra A que a g de x aqui é 3x mais 8, dividido por 7, certo? Então ele me deu essa função original. Ele quer que eu ache a sua inversa. Como é que eu vou achar a inversa? Veja. Então eu vou ter que y é igual a 3x mais 8 dividido por 7. Correto? Vou fazer aqui uma multiplicaçãozinha em cruz, então eu vou ter 7y igual a 3x mais 8. Observe que eu estou fazendo o processo de inversão. Agora eu vou mudar o 8 de lado, então eu vou ficar com
3x é igual a 7y menos 8. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 7y menos 8 dividido por 3. Então, vejam, eu encontrei a inversa. A original é g de x, 3x mais 8 dividido por 7. E a inversa é, olha lá, g, vou colocar aqui g de menos 1 de x é igual a 7y menos 8 dividido por 3. Vocês viram? Eu substituí aqui por y e fiz a inversão. Ou seja, aqui eu tinha a variável y isolada. Eu peguei e isolei a variável x. Uma vez que eu isolei a variável x, eu encontrei a minha inversa. É difícil, gente? Acho que não, né? Não é para ser tão difícil, né? Bom, não sei também. Muito bem, muito bem. Aqui ele me deu g de x igual a 11 sobre x menos 2, é isso? Ah, nessa aqui é tranquilo, gente. Aqui, ele quer que eu determine o valor de A. E ele, ó, R menos 2 aqui, tá? Ele me tirou 2 aqui. Tá? Observe que, por que ele está dizendo que eu não posso usar o 2? Porque aqui dá 0, não existe divisão por 0. Então, ó, determine o valor de A para que G tenha uma inversa. Então, aqui ele retirou o 2 e mandou para A. Então, vamos lá, vamos determinar o valor de A. Imaginemos, então, que eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui, x1 e x1 e x2 pertençam aos reais, menos o 2. Então, imaginemos que eu tenha lá os valores x1 e esses valores x1 e x2 pertençam aos reais, tirando 2. Observe que eu vou achar dois valores para essa função, que seria o valor de A, né? Muito bem, então vamos lá. Então eu teria que a g de x1 teria que ser exatamente igual a g de x2. A g de x1 teria que ser igual a g de x2. A g de x é 11 sobre x menos 2. Então, vou colocar g de x1 é 11 sobre x menos 2. E g de x2 é 11 sobre x2 menos 2. Então, x1 menos 2, x2 menos 2. O 11 vai embora, então eu vou ter que x1 menos 2 é igual a x2 menos 2. Então, vai ficar x2 menos 2 é igual a x1 menos 2. O menos 2 vai embora, né? Então vai ficar somente que x2 teria que ser obrigatoriamente igual a x1. Ou seja, esses dois valores aqui, tanto o x1 quanto o x2, que seriam os valores das funções, têm que ser iguais. Então, ele quer que eu determine o valor de A para que ele seja invertido. Então, o valor de A para que ele seja invertido tem que ser exatamente igual, ou seja, tem que ter x2 igual a x1. E a imagem dessa função seriam todos os valores determinados aí pela minha g de x. Dentro dos reais, mais menos o 2. Tá? Então, qualquer valor que eu tomar aí, vai ser imagem. Esse foi mais estranho, né? Foi mais complexo. Muito bem, vamos lá. Vamos para a letra C. Tem bastante aí para a gente fazer. Vamos lá? Ó, letra D. Como é que a gente vai achar a inversa dessa g de x aqui?
Mesmo procedimento do começo. Então, vai pegar y igual a raiz de x. Como ele está na raiz aqui, eu vou jogar os dois ao quadrado. Lembra? Está na raiz, passa ao quadrado. Então, vai ficar assim, y ao quadrado é igual a menos a raiz de x ao quadrado. Acho que esse aqui, vocês vão lembrar desse procedimentozinho aí, né? Então, aqui como está ao quadrado, então eu vou ter y ao quadrado, ele fica positivo, né? Então, o valor é dado em módulo. Y é igual ao módulo de x. Então, vejam, qual seria a inversa aqui? Eu vou inverter. Então, eu vou tirar esse quadrado daqui e vou passar para lá. Na verdade, assim, eu não preciso nem fazer isso, porque eu sei que x aqui vai ser um valor maior que zero, né? Eu já não sei que x vai ser um valor maior que zero? Sei, porque qualquer valor que eu pegar aqui, ele vai dar positivo. Então, vocês lembram que a ideia da inversa era inverter? Então, eu vou colocar agora o inverso. Então, vai ficar assim, y ao quadrado igual ao módulo de x. Então, eu vou colocar x ao quadrado é igual a y, que seria o módulo de y, inverso. Tá. Então, como é que ia ficar a minha inversa? Seria a g de y. A minha g de y é igual a x ao quadrado. Certo? Ó, a minha g de x é igual a raiz de menos x e a minha g de y é igual a x ao quadrado. Ou aqui eu posso colocar aqui raiz de g de x, né? Porque é o inverso de x. É isso mesmo, aqui é x. É porque é o inverso de x, né? Então g elevado a menos 1 é a inversa de x, que é igual a x ao quadrado. Se eu colocar y aqui, eu tenho que colocar y aqui, né? E g de y ao quadrado. Faço essa, né? Bom, letra... Essa era a letra... Ih, gente, desculpa, essa era a letra C. Falei que era a letra D. Muito bem. A letra D eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá, gente? Tá bom? Que é importante que vocês tentem, tá? Aí ainda tem o número 3, número 4. Tentem fazer esse restante aí dessas atividades, vai? É importante que vocês tentem, tá, gente? Porque não adianta eu fazer todas para vocês aqui e vocês depois não estudar. Fica essas para vocês fazerem. Um detalhezinho é vocês tirarem fotos para mim, tá? Tirem foto depois dessas atividades e me mandem no e-mail. Eu prefiro que vocês mandem no e-mail, mas se vocês quiserem mandar no Drive, eu aceito também. Tô bonzinho. Tá bom, gente? Me ajudem nesse ínterim aí. Um grande abraço, até a próxima aula. Tem mais uma hoje, hein? Tem duas. Hoje a gente vai trabalhar a frente B. Lembrando, gente, que na frente B agora, vocês vão perceber que a gente retoma os trabalhos com geometria, né? A gente vai voltar a falar de geometria e sim, naturalmente que a gente volta falando assim bem, de forma bem tranquila, mas a tendência é a gente ir assumindo proporções mais difíceis. Por isso, gente, eu peço a vocês, estudem em casa, deem uma treinada. Aquele assunto que vocês têm dificuldades maiores, busca estudar. Fechou? Fui, aquele abraço forte. Qualquer coisa me chama lá no sala de aula que eu respondo qualquer hora, qualquer momento, qualquer segundo. Tá bom, gente? Tchau.